Deus abençoe, querido. Tem alguém aí com expectativa em Jesus? Tem alguém aí com expectativa para 2025? O ano, glória a Deus, da provisão nas nossas vidas. Você pode ficar de pé, querido, só por mais um instante. Glória a Deus. Eu tenho alguns conselhos simples e profundos para nós aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração, não sei como estão as suas expectativas, mas gere, querido, em nome de Jesus, gerar dentro de você, gerar no seu interior. Sabe, uma mulher, ela gera uma criança, gera uma expectativa de fé, uma certeza, uma convicção, querido. Talvez você está aqui e está com medo de 2025, está com medo de ser um ano mais difícil do que 2024. Não, querido, nós não somos guiados pelo medo, amém? O medo ele bloqueia, ele paralisa, mas nós vamos nos alegrar em Deus, nós vamos perseverar, nós vamos vencer 2025 como nós vencemos 2024, amém? Em nome de Jesus, pega na mão aí do seu irmão, vamos orar, em nome de Jesus. Primeiro domingo desse ano de 2025, nós vamos gerar esse ano em fé, em oração. Deus tem uma palavra para a sua vida, amém? Olha bem no olho desse irmão aí e fala assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus já proveu esse irmão maravilhoso aí do seu lado, que vai te ajudar em oração esse 2025 todo, que vai te prover palavras, amém? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, Pai, obrigado pela tua misericórdia. O Senhor já proveu misericórdia sobre as nossas vidas hoje. Tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã, dia após dia. O perdão, a graça, o favor do Senhor, Pai, a nossa expectativa está no Senhor. Pai, o Senhor já está no ano de 2025, o Senhor já escreveu esse ano para nós, o Senhor já está lá, o Senhor é o Jeová Jirê, e nós nessa hora profetizamos, nós liberamos palavras de fé, e decretamos o ano da nossa vitória, o ano da provisão do Senhor, em todas as áreas da nossa vida, profissional, espiritual, emocional. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos capacita, nos dá estrutura, ser conosco, nos ajuda, Pai, a vencermos mais um ano com a graça de Deus. Fala conosco, Pai, nos desperta, em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui com medo, Pai, ele vai sair daqui aliviado, tranquilo, firme na tua fé, Pai, firme nos propósitos do Senhor para as nossas vidas, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, você pode exaltar Ele, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos ler apenas o versículo de número 12, Romanos 12, 12, diz assim o texto: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vamos ler de novo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Queridos,
o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola e envia para a igreja dos romanos em Roma, uma igreja muito perseguida. Roma era a capital do Império Romano. O Império Romano perseguia os cristãos, por quê? Porque entendiam que o cristianismo era uma ameaça ao governo. Sabe, Roma era na Bíblia uma das igrejas mais perseguidas. E olha como que Paulo, ele dá conselhos para aquela igreja. Ele escreve para essa igreja, mesmo diante de muitas dificuldades. Paulo, ele diz: alegrem-se. Como você vai dizer para uma igreja que está sendo perseguida, para uma igreja que não se pode se identificar como cristã, como você vai dizer para uma igreja se alegre, sendo que pessoas da própria igreja eram pegas, eram queimadas, eram expostas em poste para serem exemplo? Então é nesse nível que eu estou falando aqui para você entender. E Paulo, ele está dizendo: alegre-se, persevere, sejam pacientes. Querido, uma aplicação para essa mensagem: talvez você está aqui e talvez você tenha o mesmo sentimento que estava naquela igreja, naquela época. Sentimento de medo, de preocupação, uma angústia, uma pressão, o medo do amanhã, a incerteza de como será. Querido, eu quero aqui nessa noite trazer para vocês 3 conselhos práticos para você vencer o seu 2025, amém? Não sei se você está com medo, com preocupação, mas eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida. É lógico, é óbvio que as nossas tribulações, que as nossas preocupações do tempo presente, sem desmerecer, querido, o que cada um de nós passamos, mas não se compara com aquilo que a igreja de Roma estava passando. Porém, a palavra serve para nós ainda no tempo de hoje, amém? Em nome de Jesus, vamos para cima. Diga comigo: alegria, paciência e perseverança. É isso que Deus espera de nós para 2025, amém? Em nome de Jesus, se você aplicar isso na sua vida, querido, você já venceu 2025 com a graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o mesmo apóstolo Paulo, ele fala: alegrem-se na esperança. Mas o que é a nossa esperança, pastor? Sabe, a nossa esperança, ela não está nas coisas aqui dessa terra. Você pode virar para o seu irmão e dizer assim: as coisas dessa terra ficarão nessa terra. Ah, pastor, mas então eu vou viver como se eu não pertencesse aqui? Sim, amém. Ah, então eu vou abandonar tudo e vou esperar o fim vir? Não, isso é discurso de derrotado. Mas nós vamos, a partir de agora, trazer o céu para essa terra, manifestar o reino de Deus nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos, amém? Ah, mas é necessário vivermos aqui? Sim, mas nós viveremos aqui fazendo a diferença, não nos apegando às coisas dessa terra. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Paulo diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Em outras traduções diz: o mais digno de pena. Nós não sabemos nada e não entendemos nada. Paulo, ele está falando aqui sobre uma discussão que houve entre os irmãos.
acerca da ignorância, da nova vida em Deus, sobre sermos salvos em Jesus, sobre passarmos dessa terra para algo muito melhor, para a Nova Jerusalém. A nossa esperança, querido, é a salvação. A nossa esperança é morar com Deus em uma nova terra. A nossa esperança é ir para o céu, lugar das moradas celestiais, amém? Essa é a nossa esperança. Cristo fala sobre isso, a Bíblia nos mostra esse caminho. Pastor, mas por que você está dizendo isso? É porque às vezes a nossa esperança está em bens aqui nessa terra. A nossa esperança está em viver bem aqui nessa terra. Pastor, mas a gente não vai viver bem? Sim, querido, é promessa, porém a nossa esperança não está nessas coisas, amém? A nossa esperança está em algo muito maior, em algo que não é tangível, em algo que não é visível. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque às vezes a nossa expectativa em 2025 está em ganhar dinheiro, e a gente pode se frustrar com isso. Pastor, mas a gente não pode ganhar dinheiro. Pode, querido, mas essa não é a prioridade das nossas vidas, amém? A prioridade é a esperança celestial. Olha o que Paulo continua dizendo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Tem gente trocando uma eternidade com Deus por um simples momento. A mente da gente não consegue entender isso. Eternidade é para sempre, querido. Não é um tempo, não é um momento, é fora do tempo. É para sempre. E tem gente trocando isso por um período pequeno da sua vida. Tiago diz que a nossa vida é como vapor. A gente nasce, cresce e morre. É rápido. Ah, mas 80 anos demora, pastor. O que é 80 anos, 90 anos, 100 anos diante de uma eternidade com Deus? Pastor, mas por que você está falando isso? Para que uma chave se vire dentro de nós. Querido, tudo que nós vivemos nessa terra tem importância, tem relevância, sim, mas se for para Deus, se for debaixo do propósito de Deus, sabe, você vai ter provisão, você vai ter bênção, você vai ter saúde, porém a sua esperança não pode estar nessas coisas, amém, igreja? Por quê? Porque Deus tem muito mais para você, tem uma eternidade junto com Ele. Pastor Dudu estava falando aqui, eu quero estar lá adorando a Deus juntamente com você. Por que eu não posso deixar de te ensinar isso? Porque em 2025 talvez você está esperando somente a provisão de Deus. Querido, você vai ter, amém, em nome de Jesus, você vai viver tempos incríveis esse ano. Pega essa palavra profética para a sua vida, mas isso não é o mais importante. Jesus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se preocupe em buscar o reino, se preocupe em fazer a obra, se preocupe em estar na casa de Deus. Oh, aleluia! Você consegue entender isso, querido? Esperança, amém. Se alegre nessa esperança. Pastor, mas como que eu vou me alegrar?
se eu passo por luta, por dificuldade, querido, a alegria, eu digo sempre isso, a alegria é uma escolha. Eu decido estar alegre. Sabe, cientificamente é comprovado que as nossas emoções, elas governam o físico do nosso corpo. Talvez tenha alguém mais entendido que eu, mas olha que importante, olha que tremendo é. A própria ciência sabe que quando nós temos sentimentos negativos, às vezes a gente vê notícia ruim, a gente derrama substâncias no nosso sangue, e essas substâncias atacam o sistema imunológico. Isso é comprovado, querido. A mesma coisa é com a alegria, ela faz o efeito inverso, sabe? E você precisa decidir ser alegre. Você precisa sim, no nome de Jesus, governar sobre as suas emoções. Pastor, mas quem fica alegre diante de uma perda, diante de uma dificuldade? Quem consegue agradecer? Quem consegue ficar feliz? Querido, a Bíblia está cheio de exemplos. O profeta Abacuque, ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da vide minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que tudo venha a dar errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque se alegrou na certeza da salvação, ele se alegrou na esperança da salvação. Quando a dificuldade bater a porta, decida se alegrar. Paulo está escrevendo para a igreja em Roma: mesmo vocês sendo perseguidos, se alegrem, se alegrem, se alegrem. Paulo, ele vai dizer que as tribulações desse tempo presente não se podem comparar com a grande glória que em nós há de ser revelado. Paulo escreve isso para a igreja. Como me alegrar? Querido, quando a gente fala sobre fé e sentimento, não é que você tem que ser falso, não, mas você tem que fazer até sentir. Você não sente para fazer, mas você faz até sentir, amém? Querido, persevere nisso. Recebeu uma notícia ruim, não deixe isso tomar os seus dias. Não deixe a tristeza bater, porque a tristeza vai gerar em você um sentimento ruim, e esse sentimento vai te travar, vai consumir a sua energia. Mas a Bíblia diz que a alegria, querida, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria vai te fazer bem, decida estar alegre. Alegrem-se na esperança. A fonte da nossa alegria é a esperança da vida eterna, é estar com Deus, é morar no céu, é viver o reino, amém? Jesus diz assim, Mateus 5, versículo de número 12: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus estava falando aqui, toda vez que a gente for caluniado, perseguido, toda vez que a gente sofrer por causa do reino, se alegrem, porque é uma recompensa muito maior no céu, amém? Jesus está dizendo, se alegrem. Em nome de Jesus, nós não estamos isentos dos problemas, de tristezas, mas no fim das coisas, não haverá mais esses problemas. Apocalipse 21:4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Parece um discurso de louco, não parece?
psicólogo depois fica doido para me atender no final do culto. Mas é a realidade cristã. Querido, Paulo ele começa escrevendo essa epístola para a igreja, e ele começa dizendo assim: não vos conformeis. Tem muita gente conformada com as coisas dessa terra, tem muita gente que aceita, toma posse. Em nome de Jesus, querido, sacode o seu irmão e diga assim: você é um inconformado, você precisa ser um inconformado. Não se amoldem ao padrão desse mundo, querido, mas renove a sua mente. Para quê? Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você vai dizer isso, pregar isso, escrever isso para uma igreja que está sendo perseguida? A vida cristã não é natural. A vida cristã não é normal. Ou você tem fé, querido, ou você tem fé. Amém? Em nome de Jesus. Aí Paulo continua dizendo: pacientes na tribulação. Quer vencer 2025? Então seja paciente. Sabe, a paciência ela nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo, e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Quem se apressa, querido, quem se precipita, comete erros. Satanás ele tem inveja de quem é paciente. Por quê? Porque quando você tem paciência, querido, você consegue corrigir até o que está errado antes de ser consumado. Paciência é um fruto do Espírito Santo. Provérbios 19:11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória ignora as ofensas. Você quer saber se uma pessoa ela é sábia ou não? Verifica o comportamento dela, e se ela for paciente, é uma pessoa sábia. Tem muita gente perdendo aquilo que nem chegou na sua mão ainda, por falta de paciência, por falta de precipitação. Às vezes acontece algo que ela não gostou e ela perde a paciência muito fácil. Para mim não dá mais. Não é paciente. Não espera o tempo certo das coisas. O rei Saul, a Bíblia diz em 1 Samuel, Saul tinha tudo para Deus escrever o nome dele para sempre na história de Israel. Saul foi o primeiro rei que Deus levantou sobre Israel. O povo ele se cansou de ser governado por Deus. O povo ele olhou para as outras nações e começou a questionar Deus: nós queremos ser governados por um rei. Coloque um rei sobre nós. Deus escolheu Saul, e Deus iria escrever o nome de Saul para sempre. Sabe, Saul ia fazer uma grande diferença, mas a Bíblia vai dizer que Saul era precipitado. Sabe, Saul por vários momentos, Saul ele passou na frente das ordens. Saul desobedeceu a Deus. Falta de paciência. Querido, Davi ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Querida, onde há paciência, a vitória de Deus para a sua vida. Aonde há paciência, há cumprimento de promessa. Pastor, mas aonde está escrito isso? Olha o que diz Hebreus capítulo 6 versículo 15. Diz assim: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Tem promessas, querido, que são necessários ter paciência.
Sabe, tem coisas que você vai precisar esperar pacientemente. Não se precipite, querido. Amém? Pastor, mas eu estou esperando uma varoa. Mas não chega, pastor, eu vou conseguir com as minhas próprias mãos. Não faça isso, querido. Você vai arrumar um problema para a sua vida, amém? Espere com paciência em Deus, e no momento certo vai acontecer, vai fluir. Não precisa passar na frente. Posso te dar um conselho? Aquilo que é seu vai dar um jeito de chegar nas suas mãos. Você não precisa ter falta de paciência, você não precisa passar na frente de ninguém. O que é seu está guardado. Aleluia. Paciência. 2025 vai ser um ano top nas nossas vidas. Nós vamos conquistar, sim. Nós vamos receber muitas vitórias em 2025, amém? Nós vamos viver o extraordinário, mas tudo isso com muita paciência. Oh, aleluia. Você pode cutucar o seu irmão, fala com ele assim: mais paciência, não se precipite. A falta de paciência vai fazer você perder tudo que Deus tem para você. Seja paciente, querido, em nome de Jesus. Seja como Abraão, espere com paciência e você vai alcançar a promessa. Aleluia. Para nós finalizarmos, Paulo ele continua dizendo, ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Você pode dar um glória, querido? Cadê as irmãs do coque dessa igreja? Eita glória! Algumas estão de férias, aleluia. Mas eu tenho um desafio para a igreja nesse tópico. Eu quero ler para você entender Marcos 11, 24. Jesus diz assim: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Paulo diz, Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Lucas 11:9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. A oração é uma arma poderosa, é um instrumento poderoso de intimidade com Deus. 2025, querido, será um ano regado por oração, amém? Em nome de Jesus. Pastor, mas como nós vamos viver isso como igreja? Nós vamos viver isso a partir de amanhã. A partir de amanhã, toda segunda-feira na Lagoinha, nós teremos um encontro de oração de 7 às 8 horas da noite. 2025 vai chegar regado de muita oração. Aleluia. Amém, igreja. Nós vamos começar e nós iremos terminar, amém. O desafio da oração é a
perseverança. Mas Paulo diz para aquela igreja: perseverem na oração. A oração vai mover vocês. A oração não muda Deus, a oração muda a nós. Sabe, a oração não é para dizer: Deus, faça isso, como se Deus não soubesse o que Ele tem para fazer. Mas a oração vai mudar o nosso coração. A oração vai nos dar sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus, para sabermos tudo o que Ele tem para nós nesse ano de 2025. Em nome de Jesus, nós vamos regar o nosso ano de 2025 com muita oração. Amém, igreja? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. São conselhos simples, conselhos práticos, que vão fazer do seu 2025 um ano melhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Adore ao Senhor. Aleluia. Querido, dá a mão ao seu irmão. Em nome de Jesus, nós já vamos começar esse propósito, amém? Sabe, não é um projeto do ciclo de oração da igreja, não. A gente não pode terceirizar uma responsabilidade que é nossa, é de toda a igreja, amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos nessa hora. Alegre-se, querido, alegre-se na esperança. Há uma esperança, amém? Em nome de Jesus, nós temos um norte, nós temos uma certeza, nós temos uma convicção dentro de nós, e nada de ruim que aconteça aqui nessa vida pode abalar isso. A certeza da nossa salvação, a certeza de que há um céu de glória preparado para nós, amém? Sejam pacientes no meio da tribulação. Querido, manifeste esse fruto. Eu não estou dizendo que a gente está isento de problemas em 2025, não. Eles virão, querido, tenho certeza disso. Mas com a paciência nós venceremos. O inimigo vai ser confundido. Nós não vamos precipitar, nós não vamos ficar loucos em meio ao problema. Não, em nome de Jesus, nós não vamos perder a cabeça. Nós vamos usar do fruto do Espírito e nós vamos nos manter pacientes em meio ao problema, em meio à dificuldade. A Bíblia não diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles perderam a cabeça diante da fornalha, não. A Bíblia não diz que eles se apavoraram, não. A Bíblia não vai dizer que Daniel na cova dos leões ficou desesperado, sem paciência diante dos leões, não. Paciência, querido, paciência é a convicção de que Deus é conosco. Quer conhecer um homem e uma mulher de Deus? Ele está no meio de uma tempestade, mas ele está paciente, confiando, esperando no Senhor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Comece a orar, querido. Comece a perseverar em oração. Persevere. Ore, 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 ore. Ore até Deus ouvir. Ore, ore. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, nós nos unimos em fé agora. Pai, nós nos alegramos em Ti. Nós decidimos nos alegrar, ainda que a figueira não floresça. Em nome de Jesus, Pai, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que tudo venha dizer ao contrário, ainda que 2025 não venha começar como a gente sonhou, Pai, nada disso define o nosso ano,
nada disso define quem somos, nada disso define aquilo que o Senhor tem para nós em 2025. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Pai, nós vamos perseverar, nós cremos. Pai, eu oro e te peço mais paciência, enche a tua igreja da paciência do Senhor, desse fruto tão poderoso, desse fruto tão maravilhoso. Pai, no nome de Jesus, que o inferno seja confundido, que Satanás seja confundido esse ano. Pai, levanta uma igreja convicta, uma igreja certa daquilo que o Senhor tem para esse lugar, daquilo que o Senhor tem para essa cidade. Oh, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, no poder que há na oração. Nós cremos, ó Deus, no que a tua palavra diz. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo um poder que em nós opera. Há uma unção sobre esta casa, há uma unção sobre esta igreja, há uma unção, querido, sobre a sua vida, há uma autoridade sobre a sua vida. Governe, querido, sobre esse ano, em nome de Jesus. Não permita as coisas governarem sobre você, não, é você que governa sobre as coisas. Não deixe a sua emoção te governar, não, querido, em nome de Jesus. Diga: aquieta minha alma, aquieta minha alma, em nome de Jesus. Eu ainda te adorarei, eu ainda louvarei ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma
Aleluia. Isso, aplauda o Senhor. É Ele o dono de 2025, querido. Em nome de Jesus. Deus já te deu o ano de 2025. Tome posse, querido. Se você chegou até aqui é porque você é um vitorioso. Quantas pessoas faleceram em 2024, mas você está aqui firme e forte. Então viva todas as promessas, viva tudo que Deus tem para você em 2025, amém? Pastor, é positividade? Não. Salomão diz: aquilo que o ímpio teme, isso lhe acontecerá, mas o que os justos desejam, isso lhe será concedido. Sabe, é uma lei da atração, querido. Tem justo aqui? Nós somos justos porque não na nossa própria força, mas porque nós somos justificados por Cristo. A oração do justo, ela surte muito em seus efeitos. Ei, justificado de Jesus, 2025 é nosso, amém?